Muito bem. Nós vamos então começar lendo a palavra. Eu vou ler aqui o texto para vocês, inclusive. O Júnior vai controlar aí. Aliás, eu vou pedir para o Júnior ler para nós, tá? Júnior, lê para nós, por favor, querido. Efésios 4:16. Vamos começar por aí. Efésios 4:16. Posso ler? Pode. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. O Arnoldo já orou. Então vamos avançar. Recebemos a oração dos irmãos, vamos avançar. Bem, nós estamos falando então sobre igreja. Já vimos as suas 4 características, né? Que é qualidade, unidade e quantidade. E nós vamos avançar um pouquinho mais hoje, mas vamos falar o tipo de comunidade ou de igreja que Deus se propôs a levantar. Deus se propôs a levantar. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é importante que a gente saiba qual a igreja que Deus quer levantar, qual o tipo de igreja que Deus quer levantar. Porque, amados, é óbvio que Jesus não vai aceitar qualquer coisa como a noiva dele. E é lógico que o Pai não vai preparar, o Espírito Santo, que é o encarregado de preparar a noiva, ele não vai preparar uma noiva qualquer para o seu filho amado. Ele vai preparar uma igreja gloriosa, como diz Efésios 5, né, 25 a 27, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se as noivas humanas se preparam para ser as mais belas, para estar impecáveis no dia do casamento, imagina a noiva do Cordeiro, aquele que é o mais formoso entre os milhares. Agora, nós temos que nos perguntar, como pastores, líderes, e como membros também, porque todos vocês têm um papel de edificar a igreja, que tipo de noiva nós estamos preparando para Jesus? Porque imagine qual a noiva que ele merece. Como diz o Jorge Mitian, que é o irmão da Argentina, ele diz assim: a gente não pode se conceber uma noiva no dia do casamento com o cabelo todo desgranhado, né? O vestido todo amarrotado, as unhas todas cheias de terra. Deus me livre, o noivo vai dizer: isso não é uma noiva, é o cão chupando manga. Nós não podemos conceber para nós uma noiva qualquer. A noiva pode ser o rascunho do inferno de ponta cabeça. A bichinha pode ser feia, mas no dia do casamento ela está impecável. No dia do casamento ela está linda e maravilhosa e ela é o centro das atenções. Agora, se para nós sabemos preparar uma noiva tão preciosa, tão linda, tão bela, tão majestosa, imagine Deus para o seu filho. Como não deverá ser essa igreja, amados? Como não deverá ser a noiva do Cordeiro? Aquele que é o mais formoso entre os milhares, aquele que é o lírio dos vales, a rosa de Saron, o desejado de todas as nações. Então veja como o Espírito Santo está trabalhando. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, 1 em diante, diz assim: olha, suportai-me na minha loucura, porque eu estou zeloso com zelo de vós, com zelo de Deus, para preparar uma noiva pura para um só marido, a saber, a Cristo. Então, o trabalho de todo pastor, de todo obreiro, de todo membro, é prepararmos a noiva do Cordeiro. Todo discipulador tem o papel de preparar a noiva do Cordeiro. Então, qual é a comunidade que Deus se propôs a levantar? Vou novamente ler para você, tá bom? Depois vou entregar esse materialzinho para vocês. De acordo com as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo quer levantar uma igreja gloriosa e santa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, Efésios 5, 26, 27. Edificada com ouro, prata e pedras preciosas, 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4, 3. Ou seja, uma noiva madura. Jesus não é pedófilo para casar com uma noiva, uma criança, não é? Ele vai casar com uma noiva madura, pronta para o casamento. Então, a igreja precisa amadurecer.
Maridos, em termos práticos, isso significa uma igreja integrada por famílias que vivem em paz e harmonia. Em termos, maridos ternos. Olha aí, Júnior. Maridos ternos, sábios, amáveis. Graças a Deus que você já está crescendo nisso, né, Júnior? Como todos nós. Esposas submissas, de caráter afável e aprazível. Filhos respeitosos, obedientes e obedientes. Rapazes e moças que cheguem virgens ao casamento. Anciãos honoráveis e venerados pelos mais jovens. Crianças felizes, criadas no amor e temor do Senhor. Portanto, sejam crianças, não crianças. Tem gente que cria criança, não é criança. Hoje eu ouvi um menininho que estava lá, o filho do rapaz que eu contratei, ele achou de levar a esposa dele e os filhos. Misericórdia, os meninos são os macacos com gilete. Ô menino maligno danado. Encostou no pé de pinha, e eu tenho um ciúme do pé de pinha, porque a coisa está mais linda, 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 linda. E daqui a pouco esse menino vai começar a arrancar as pinhas e jogar fora. Ele encostou ali, parecia, meu Deus do céu, e eu falei, menino, sai daí. O pai foi lá, teve que pegar uma varinha para tentar, pois ele deu uma mordida no pai e voltou para o mesmo lugar e não saía de lá nem. Falei, meu Deus do céu, isso não é uma criança, é uma criança. O menino não queria sair de jeito maneira, debaixo do pé de pinha, se encostou, o pai corrigiu ele voltou para o pé de pinha, ficou legal, mas você tinha que encostar no pé de pinha, deu um monte de árvore para você se encostar, você vai se encostar no pé de pinha para estragar, vai arrancar as folhas, arranca tudo. Olha, tem umas crianças que, pelo amor de Deus, quem tem umas crianças dessas, não sai de casa não, fica em casa, não leve, principalmente para minha casa, não leve onça, não leve criança para minha casa não, ninguém merece. Crianças que é a coisa mais linda que tem, mas criança mal educada, vamos combinar que ninguém merece, né? Criança que mexe em tudo, né? Criança pidona que pede, não pode ver nada, fica pedindo. É uma falta de educação. A gente não sabe se a gente, é lógico que a gente não pode fazer isso, mas a gente não pode corrigir os filhos dos outros, né? Mas às vezes dá vontade de bater no pai e na mãe, não é no filho não, porque no filho não pode, né? Mas eu acho que o pai e a mãe pode tomar um bom couro no lombo para aprender a criar filho. Acho que quem devia apanhar, na verdade, eram os pais, né? Porque os pobrezinhos são fruto da educação que o pai e a mãe não deu. Bom, então, crianças felizes, criadas no amor e temor do Senhor. Homens trabalhadores, responsáveis. Homens trabalhadores, quem inventou o trabalho foi Deus. Tem gente que diz assim, hoje eu estava falando com um rapaz, ele disse que a irmã deu uma bronca no camarada. Falou assim, eu estou procurando quem foi que inventou o trabalho, eu vou matar quem inventou o trabalho. Eu falei, então tu está lascado, quem inventou o trabalho foi Deus. Como é que você vai matar Deus? Homens trabalhadores, responsáveis, diligentes e fiéis. Mulheres virtuosas, alegres, cheias de boas obras. Um povo diferente, amados, formado por discípulos que aprendem a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, bons, felizes, honrados, íntegros. Discípulos cujo estilo de vida é amar, perdoar, servir, confessar suas faltas, obedecer, cumprir, sujeitar-se às autoridades, pagar seus impostos, ser sempre verazes, verdadeiros, né? Confiar em Deus, amar seu próximo, ajudar, compartilhar com os necessitados, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ser um com os irmãos, devolver bem por mal, sofrer as injustiças, dar graça sempre por tudo, vencer a tentação, viver no gozo do Senhor, orar sem cessar, dar testemunho de Jesus, ganhar outros para Cristo, fazer discípulos, pôr o seu dinheiro e seus bens a serviço dos irmãos e, sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu ser. Na medida em que progredimos em qualidade, progrediremos em unidade. Porque a unidade é fruto da qualidade, assim como a divisão é fruto da carnalidade e da imaturidade. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Os filhos de Deus, como irmãos que somos, devemos formar uma só família aqui na terra, a família de Deus. Não importa se é assembleano, batista, pentecostal, metodista, adventista, congregacional, presbiteriano, todos somos irmãos, somos a família de Deus. Unicamente assim, amados, devolveremos o Evangelho sua plena credibilidade diante do mundo, para que todos sejam um, para que o mundo creia. Amém? João 17, 21.
como é importante a igreja expressar seu amor. Eu acho que a Mira mandou uns vídeos para vocês, eu não sei se ela colocou no grupo, mas ontem nós tivemos uma reunião com as crianças aqui. Foi um tempo muito precioso, né? Aí, no fim, a Mira deu algumas roupas que vocês mandaram, e fez um saquinho de roupa para cada criança e colocou um ovo de chocolate. Eles nunca tinham visto um ovo de chocolate na vida. Aí, daqui a pouco, começou um monte de menino vindo na porta. Ei, tio, ei, cadê meu ovo de chocolate? A Mira falou, ó, porque a gente tem que levar amanhã, nós vamos fazer a visita nessa comunidade pobre lá, né? E vamos levar mais ovos de chocolate. Aí, eu sei que começou a querer fazer fila. Falou, ó, tu vai lá. Aí vieram 2, veio 3, depois ainda veio mais. Falou, não fale nada para ninguém, que nós não temos ovo de chocolate para todo mundo. Porque o que mais tem aqui é criança, né? Imagine. Mas foi bonito ver a alegria deles, né? O brilho nos olhinhos dele. Eles nunca tinham visto. E o ovo vai embrulhado num papelzinho de presente. Então, para eles se sentem super valorizados, né? Então, foi uma coisa muito gostosa de se ver. Glória a Deus por isso. Como é bom, amados, quando a gente pode expressar o amor de Jesus pelas pessoas, né? Então, uma igreja cujo estilo de vida é amar. Jesus disse, nisso todos vão saber que vocês são meus discípulos. João 13,35. Se vos amardes uns aos outros. Então, a igreja precisa ser conhecida pelo amor. O distintivo da igreja é o amor. Amém, queridos? Muito bem. Vamos lá. Bom, para exemplificar o que é a igreja, para expressar a magnitude da igreja, a grandeza da igreja, Deus usa algumas figuras de linguagem, tá? E nós vamos citar aí pelo menos 4 figuras de linguagem. Primeiro é templo. Templo. As figuras usadas na Bíblia para representar a igreja mostram isso, né? Que Deus... nós precisamos compreender, antes de mais nada, que a igreja, como qualquer organismo vivo, precisa de uma estrutura básica. As figuras usadas na Bíblia para representar a igreja mostram isso. Algumas figuras que podemos citar, amados. Ó, templo, primeiro templo. Vamos entender o que é templo. Quando a Bíblia fala que a igreja é templo, Efésios 2, de 20 a 22, tá? Fala de templo, tá? Isso mostra a intenção de Deus em ter um povo que o adore e que seja sua habitação. Que templo é lugar de adoração, é lugar de oração, é lugar de habitação de Deus. Então, ele nos quer como templo. Efésios 2, de 20 a 22. Nós somos a casa de Deus. Que privilégio, amados. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no coração de todo aquele que crê. Que bom sabermos que quando Jesus bradou na cruz, está consumado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E desde então Deus mudou de endereço. Jesus, aliás, nós começamos a ver a atitude de Maria. Quando Maria se dispõe a ser a mãe do Salvador e trazer Jesus ao mundo. Deus já tinha transferido o endereço. Antes ele era Deus com Deus, mas Jesus se tornou Deus conosco. Porque João 1, de 1 a 3, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas esse Verbo, ele tornou-se carne, graças a uma mulher chamada Maria. Maria, Eva, como a primeira mãe da humanidade, afastou o jardim de nós, porque ela comeu do fruto proibido e baniu a presença de Deus da face da terra. Mas Maria, tudo começou com Maria. Maria foi um instrumento de Deus para tornar possível Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Mas, amado, no dia de Pentecostes, lógico que Jesus teve que preparar tudo. Deus preparou Maria, que trouxe Jesus ao mundo, ele nasceu em carne, preparou tudo isso. Mas o mais precioso é que quando Jesus bradou de alto a baixo, o véu do templo rasgou-se. Isso quer dizer que agora o homem passa a ter livre acesso à presença de Deus. E no dia de Pentecostes, Deus muda de endereço. Deus muda de endereço. Porque o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Jesus disse, ele estará convosco para sempre. Ele é o Consolador, estará convosco para sempre. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E agora o endereço de Deus está no coração de cada um daqueles que creem. Que privilégio nós temos, amados. Nós somos a casa de Deus, o templo de Deus. Que privilégio maravilhoso nós temos, amados, de sermos a casa de Deus.
Mas muitos não reconhecem. Quando pecam, quando falam palavrões, quando falam coisas que não devem, o Espírito Santo se ofende, se entristece dentro de nós, porque nós somos a morada de Deus em espírito. Atos 17 diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Né? Ele não habita, ele habita em templo feito por ele. Nós somos a casa dele. O prédio lá no Guarapiranga, no São Bernardo, foi feito por mão de homens. Foi o Francisco que fez os 2 prédios. O pedreiro chamado Francisco, chamado Chico. Mas você é obra-prima da mão de Deus. Eu sou obra-prima da mão de Deus. Ele habita em templo feito por ele, não por mãos de homens. Amém, queridos? Nós somos a casa de Deus. O Senhor mudou de endereço no dia de Pentecostes, veio habitar entre nós. E Jesus já estava sinalizando, quando a mulher samaritana pergunta, Senhor, nossos pais adoraram no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém você deve adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde é que a gente deve adorar? Jesus diz, minha filha, Jesus diz assim, chegará a hora, mulher, chegará a hora e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é nem no monte, nem no vale, nem em Jerusalém. É em todo tempo e lugar. Agora nós podemos adorá-lo. Que privilégio. Nós somos a casa de Deus. Nós somos templo. Amém? Mas mais ainda, então, o templo revela o desejo de Deus, de ter, a intenção de Deus de ter um povo que o adore e que seja a sua habitação. Ele habita dentro de nós. Ele mudou de endereço. Qual é o endereço de Deus? No coração de todo aquele que crê. Aleluia. Também a igreja é chamada de corpo. O que quer dizer corpo? Isso revela o padrão de relacionamento integrado, sincronizado e participativo de cada membro, Efésios 4,16, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso significa, então, amados, esse relacionamento. Né? Nós cantamos, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, e assim vai. Um corpo integrado, sincronizado, participativo de cada membro, amados, segundo a justa cooperação de cada parte. Então já não tem mais uma elite sacerdotal, não é mais o pastor, não é mais o apóstolo, não é mais o bispo. Todos nós somos chamados a edificar o corpo. O valor do corpo não está nos pastores e bispos que tem, está no corpo de Cristo, em cada membro que ela tem. Os pastores, os bispos, os apóstolos, os profetas, os membros que ela tem, todos são importantes. Mas agora nós deixamos de supervalorizar uns em detrimento de outros. Na casa de Deus, todos são importantes. Amém? Por isso que a gente não tem lugar selecionado para os mais importantes. Por quê? Porque todos são igualmente importantes. Por que a gente não se veste de terno e gravata com roupa diferente? Porque todos somos irmãos, não precisamos diferenciar uns dos outros. Porque todos somos irmãos. Amém, queridos? Os pastores devem se vestir como os irmãos se vestem. Agora, se todo mundo se veste de terno e gravata, então, às vezes é um costume, como na Assembleia de Deus e Igreja Pentecostais, então, todos vamos nos vestir como os irmãos se vestem. Mas a igreja que só os pastores se vestem de terno e gravata. O povo não se veste. Um pastor deve andar sempre na média. Por exemplo, já me diz que eu devo ter um carro na média da congregação. Se todo mundo tem um carro de última geração, o pastor também deve ter um carro de última geração para ser semelhante, não ter disparidade com relação aos demais. Agora, se todo mundo só tem uma Brasília e o pastor vai ter um carrão de última geração, não fica bem. Se todo mundo anda de bicicleta, eu acho que o pastor tem que andar mais rápido. Mas o correto seria ele ter uma bicicleta, porque afinal de contas todo mundo usa bicicleta. Às vezes o pastor precisa andar um pouco mais, então precisa um carrinho um pouco mais rápido que a bicicleta, né? Uma moto, talvez uma motocicleta. Mas assim, a gente tem que andar na média dos irmãos, para não ter disparidade, não é, queridos? A gente sabe de pastores que são empresários, são muito ricos, e graças a Deus, são homens humildes, e pastoreiam um povo simples. Ele não precisa se tornar pobre, não é? Ele não precisa se tornar pobre, obviamente. Mas ele não vai se vestir com roupas caríssimas para ostentar luxo e riqueza, um carrão de última geração, não. Deve vir para o meio dos irmãos com um carro simples, não é? É importante isso. Bom, falamos de corpo, vamos falar de noiva e esposa. Com essa figura, Deus estabelece o tipo de relacionamento que ele planeja ter. Qual é o tipo de relacionamento?
Ó, então, enquanto o templo fala de habitação, corpo fala de relacionamento, e agora noiva e esposa também vai falar, corpo fala de relacionamento integrado e sincronizado, participativo. Agora, noiva e esposa, que a Bíblia trata a igreja como noiva, como esposa, ele fala, queridos, ele estabelece o tipo de relacionamento que ele quer ter. Ó, e aí tem comprometido, né? Comprometido. Isso é importante. A noiva de Cantares diz assim: põe-me como selo sobre o teu braço, como selo sobre o teu coração. O homem que não assume publicamente uma mulher, ele não merece ter essa mulher como o amor da sua vida. Ele não merece desfrutar do prazer sexual que ela pode lhe dar se ele não tem a coragem de assumi-la publicamente como o grande e único amor da sua vida. Então, a primeira coisa é compromisso, comprometido, mas não é só comprometido, é íntimo e é profundo. Não é uma coisa superficial da boca para fora. Então, é esse tipo de relacionamento que ele quer ter conosco. Comprometido, íntimo e profundo, que leva à produção de outras vidas. Apocalipse 21, 2 mostrou a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Amados, não é assim? O nosso relacionamento com Jesus deve ser tão íntimo e profundo que deve produzir vida. Um casamento que não gera filhos, não tem. Já teve gente que foi no médico, né? Pastor, doutor, eu não sei o que acontece, minha esposa não engravida. Aí o médico, mas quando vocês têm relacionamento sexual? Não, faz um bocado de tempo que a gente não tem. Como é que um infeliz de um casal pode viver sem relacionamento sexual? Que é uma expressão de amor de um para com o outro. Quer dizer, como é que pode? A não ser que esteja doente, então vai se tratar, vai fazer alguma coisa, né? Mas o casal tem um relacionamento tão profundo, tão apaixonado, que daqui a pouco não são só os dois, começa os dois, mas daqui a pouco vai gerar filho. Não é? Não é natural de um relacionamento? É óbvio que o casal faz um planejamento, ele não vai, digamos, na primeira lua de mel, na lua de mel, a esposa não pode voltar grávida, obviamente, porque precisa se planejar, às vezes esperar um pouco mais, o casal se adaptar. Então, tudo bem. Mas passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, não tem filho, e não tem problema de saúde nem nada. Deus deseja que nós tenhamos filhos. Filhos são bênção de Deus. Então, todo casal tem que se planejar para ter filhos. Não vai ter da noite para o dia, porque tem filho, exige responsabilidade. Mas Deus se alegra. A Bíblia diz que a mulher salvar-se dando à luz filhos. Uma mulher, quando ela gera filhos para Deus, ela já tem uma grande vantagem. Por exemplo, Paulo diz assim, ela salvar-se-á, referente à mulher, dando à luz filhos. Então, como é importante o papel da mulher dando à luz filhos. Mas, amado, não é assim. Um casal, quando ele se ama, naturalmente eles vão produzir filhos. A não ser que seja doente, ou ele ou ela tenha problema de esterilidade, aí tem que fazer um tratamento, sei lá. Mas o natural é de um casal que se ame, que vai produzir vidas. Por que muita gente não evangeliza? Porque não tem intimidade com Jesus. Que ele conhece, quando ele conhece o seu amado, ele vai falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. Ele vai falar de Jesus com brilho nos olhos, com lágrimas nos olhos, com amor. E a pessoa apaixonada por Jesus vai gerar outros. Você lembra da noiva de Cantares no capítulo 5? Quando perguntaram assim, qual é o teu amado mais amado do que outros? Quem é o teu amado? E ela começa a descrever com tanta riqueza de detalhe que no fim, ela diz, para onde foi o teu amado? Nós vamos atrás dele junto contigo. Ela fica apaixonada por ele. Então, quando nós falamos de Jesus, estamos apaixonados por ele. Porque ele quer um relacionamento íntimo, amado. Ele reclama de Israel, diz, esse povo honra-me com os lábios. Tinha um relacionamento apenas religioso, mas o seu coração está longe de mim. Deus sente. Deus tem sentimento, amados. O Espírito de Deus tem ciúmes. Deus tem sentimento. E Deus sente quando nós somos indiferentes. Quando temos um relacionamento frio, como a esposa sente. Adianta você dar presentes, mais presente para a esposa. Ela diz, eu já vi a esposa dizer, olha, eu não quero o seu presente, o seu carro. Eu não quero a sua conta bancária, eu quero você. Eu amo é você. Eu me casei com você, não foi com carro, nem com dinheiro, nem conta bancária.
Deus quer a nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Amados, Deus não quer o nosso trabalho. Antes de nos querer como servos, Deus nos quer como filhos. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O serviço é uma consequência, porque Deus não quer a gente como servos somente. Primeiramente como filhos e depois como servos. Amém? Primeiro como noiva amada. E esse relacionamento com Jesus deve ser tão intenso que nós vamos produzir vidas. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, esse moço é diferente. Essa moça é diferente. Eu vou perguntar o que tem diferente na vida dela. E aí, amados, nós vamos mostrar a diferença. Vamos dizer, sabe por que eu sou diferente? É por causa dele. Não, eu não sou nada, não sou nada. Mas eu vou te dizer por que eu sou diferente. Amém, queridos? Como é importante, amados, esse relacionamento profundo e íntimo com Jesus. Todo crente apaixonado, ele vai ganhar alma. Quando ele não é apaixonado por Jesus, Jesus é apenas um detalhe na vida dele, é apenas mais uma coisa na vida dele, ele não vai ganhar ninguém. Agora, quando ele é apaixonado por Jesus, quando ela é apaixonada por Jesus, o jeito de falar, a maneira de se portar, vai atrair a atenção das pessoas. Amém, queridos? Então, quando fala de noiva e esposa, fala desse relacionamento que Deus quer ter conosco, comprometido, íntimo, profundo, que leva à produção de outras vidas. Naturalmente, um casal que se ama vai gerar filhos. E esses filhos são fruto desse amor comprometido, íntimo e profundo. Esse tipo de amor que Deus quer conosco, amados. Deus não quer crentes que tenham relacionamentos superficiais. Deus quer um relacionamento profundo com cada um de nós. E a quarta figura de igreja é a família. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, tá? O plano de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus e que se relacionem como irmãos que se amam. Tá vendo? Deus quer essa família, irmãos que se amam. Está lá em Hebreus 2:10. Lê para mim aí, ô Vitor, Hebreus 2:10, por favor, querido. Hebreus 2:10. Também vai falar de família. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10 diz assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aleluia, amém. Então Deus é esse Pai, né? E Ele, através do seu Filho, Ele nos deu muito, Ele nos fez filhos de Deus. Porque antes da morte de Jesus, João 3,16, ele era unigênito. Depois, aqui em Romanos 8,29, ele passa a ser o primogênito. Depois que ele morre e ressuscita, aí ele passa a ser o primogênito. Quer dizer, o primeiro gerado. Não mais o unigênito, o único gerado. Unigênito quer dizer único gerado. Primogênito, primeiro gerado. Jesus foi o primeiro filho a ser gerado. Mas agora com a sua morte. Olha que interessante. Através do sono de Adão, Deus tira Eva, tira sua esposa. Através do sono de Cristo, que ele esteve na terra, três dias dormindo na terra, no seio da terra, onde ele foi sepultado. Ele estava dormindo na sepultura durante 3 dias, e foi ressuscitado. Através do sono de Jesus, ele tira a igreja. Quando Jesus estava ali sepultado, era o grande trigo sepultado, que ao terceiro dia iria ressurgir e gerar a igreja. A partir daí, ele traria a igreja de volta para Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, família significa isso. Irmãos se relaciona, um povo que se relaciona com irmãos que se amam. Aleluia. Cada uma dessas figuras, amados, tem o seu tipo de estrutura, sem o que não funcionaria. Por exemplo, o templo tinha um tipo de funcionamento, onde os sacerdotes serviam cada um no seu turno. E havia uma ordem estabelecida na qual as pessoas envolvidas respondiam por seu trabalho. Então, cada um, você vê que Zacarias tinha um turno lá que ele tinha que servir, certo? Ele começava, por exemplo, tinha um dia que ele ia servir. Ele começava o turno da meia-noite às 3 da manhã. Depois, às 3 da manhã, entrava outro, por exemplo, tá? Durante o dia também tinha os turnos. Davi que elaborou esses turnos.
Não era algo voluntário, em que cada um agia conforme parecesse ser o certo, certo? Tinha uma estrutura estabelecida. Corpo. É completamente estruturado o corpo a partir do próprio esqueleto, que o sustenta, passando pelos sistemas respiratórios, digestivos, circulatórios, etc. Onde se pode ver a estrutura de funcionamento extremamente complexas, organizadas e hierarquizadas. E sabemos que a doença consiste simplesmente no mau funcionamento de uma dessas partes, né? Então, a igreja hoje está doente. Quando algum membro não funciona no corpo, a igreja fica doente. Agora, vamos falar aqui relacionamento marido-mulher, tá? O relacionamento de marido e mulher, amados, somente caminha bem quando as partes conhecem o seu papel e o desempenham bem. O marido exercendo a responsabilidade de governar, suprindo as necessidades da esposa, com amor, e ela edificando sua casa com sabedoria e inteligência. Isso não é estrutura? É uma estrutura, né? Agora, a família. A família é a situação resultante do relacionamento de marido e mulher, no qual foram agregadas outras pessoas, os filhos, certo? Que estão aprendendo com os pais numa estrutura que se expandiu e agora rege o relacionamento, não mais de duas pessoas, mas de tantas quantas forem agregadas. E eu espero que nas famílias de vocês sejam agregadas muito. Infelizmente, eu só pude ter 2, porque a Miriam tinha muito problema de saúde. A Miriam, quando engravidava, ela ficava dos 3 meses até os 9, tinha que ficar de resguardo, tinha que ficar de resguardo praticamente, para não perder o bebê. Então, ela tinha muito problema de saúde, então, por isso a gente só teve 2. Mas como seria bom? Meu pai teve 14, né? Como seria bom se chegasse pelo menos na metade dos meus pais, né? Infelizmente, não foi possível. Mas eu vou deixar isso para o Júnior, para o Vitor, esses meninos novos aí, os que estão casados há pouco e estão casando. Vão firme, viu, meninos? Vão firme, que filhos são bênção de Deus. Viu? Combata o bom combate, acabe a carreira e guarde a fé. Mas vocês têm muita fé, muita lenha para queimar pela frente ainda, vão poder gerar muitos filhos, né? Eu já encerrei a carreira e guardei a fé. Mas vocês têm uma vida pela frente aí. Filhos, então, podem ser vários outros agregados, né? Os membros têm responsabilidade entre si. Isso fala da estrutura. Cada um tem seu papel. Uns governam, olha que interessante, ó. Na família não é assim? Uns governam, o pai e a mãe governam a casa, né? Uns governam o pai e a mãe, e outros são governados, os filhos, aprendendo, sendo informados e formados. Amém, queridos? Isso é igreja. Amém, amado? Então, isso é a igreja de Jesus. Que figura preciosa. Vocês vão anotando as perguntas, que daqui a pouquinho eu já vou encerrar. Aliás, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje, tá? Porque eu tenho que falar agora. Aliás, deixe-me só introduzir qual o propósito de uma igreja, eu vou encerrar, tá? Aí vocês podem fazer as perguntas que quiserem, mesmo que eu não responda todas. Aliás, nenhuma pergunta de vocês, eu garanto, ficará sem resposta. Nem que eu diga assim, eu não sei, mas eu vou dar a resposta, tá? Vamos lá. Qual é o propósito de uma igreja, então, amados? Está em Mateus 28, 19, né? O propósito de uma igreja. Esse é o propósito, que é fazer discípulos de todas as nações. Espera aí só um pouquinho aqui, amados. Espera aí. Pronto. Desculpa, Marcos. Eu fiz uma pausa aqui para tentar conter o barulho, mas está difícil. Vamos lá. O primeiro de todos os propósitos da igreja do Senhor na terra é fazer discípulo de todas as nações, né? Começando de Jerusalém, né? Onde moram seus membros, né? Essa missão da igreja envolve 4 dimensões, né? Missões locais, regionais, nacionais e mundiais. Porque em Atos 1:8 diz assim: ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, são quatro dimensões, não é? Então, missões locais, regionais, nacionais e mundiais. Depois eu mando para vocês aí, quem não pegou, eu mando, tá? Essas 3 dimensões. Então, essa é a missão da igreja, fazer discípulos. Essa é a missão suprema, tá? A missão da igreja, então, amados, é buscar e salvar em Cristo os perdidos. É óbvio que ela tem que evangelizar, né? Porque o evangelismo dá matéria-prima para o discipulado. Então, a primeira coisa é Marcos 16:15, ir pregar o evangelho a toda criatura. Depois diz, ir e fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28:19. Então, a missão da igreja é buscar e salvar os perdidos, estabelecendo no homem o governo de Deus, que foi entregue por Satanás na mão, que foi entregue por Adão nas mãos de Satanás, né? Lá em Lucas 4:6. Isaías 52:7 diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a paz, dos que anunciam o Senhor teu Deus reina. Então, nós proclamamos um reino. Proclamar o evangelho é proclamar o governo de Deus, né? Para os homens se arrependerem e submeterem ao governo de Deus. Ela deve trazer todo homem cativo à obediência de Cristo e estabelecer o reino de Deus em toda a terra através da pregação das boas novas do evangelho do reino, formando uma grande família espiritual e resplandeça o amor e a salvação, o poder, a justiça, a santidade e a glória de Cristo no mundo inteiro. 2 Coríntios 10:5 define bem, amados, também a missão da igreja, que diz assim, Paulo diz assim, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo toda altivez e todo conceito se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos a vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Porque o juízo de Deus vai começar pela igreja. Então, a missão suprema da igreja é isso. Mateus 6:10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A missão da igreja é estabelecer o reino na terra. Amém, amados? O verso 16 e 19 também de Mateus 6. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou orar e com isso nós vamos encerrar as gravações para a gente poder responder as dúvidas, tá bom? Amém. Pai, eu quero te louvar pela vida de meus irmãos. Pedir que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor continue abrindo os olhos do nosso entendimento para compreendermos o que é a igreja. Revela-nos, Jesus, a tua igreja. E revela-nos a ti mesmo. Quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos melhor a tua noiva, a tua amada esposa. Por isso, continua falando conosco. Senhor, eu quero te dar graça especialmente, porque um dia o Senhor resolveu morar dentro de nós. E o Senhor, bradando na cruz, sangrando na cruz, o Senhor disse, está consumado. E o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E o Senhor passou a fazer morada em nós. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E o Senhor definitivamente mudou de endereço. O Senhor habita no coração de todo aquele que crê. Por isso nós te damos graças, te louvamos, te bendizemos por esse privilégio de sermos a tua casa. Bendizemos teu nome, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.